Olá, queridos amigos, é o chefe Luiz Farias, muito feliz por estar aqui compartilhando conhecimento. E hoje o tema é muito importante: fermentação natural, massa madre, levain. O que significa exatamente fermentação natural? É uma cultura de lactobacilhos em combinação simbiótica com leveduras. Nada mais é de que uma farinha, onde você coloca uma proporção de água e cria uma massa, e essa massa, com o passar do tempo, desenvolve uma acidez correta para que o pão possa ser fermentado. A fermentação natural está longe de ser uma novidade. Histórias, livros contam que 3.700 a.C. já existia a massa com fermentação natural. 1500 a 1800 a.C., os egípcios começaram a fazer o processo de fermentação natural e assavam esse pão em uma pedra quente. Na Idade Média, espalhou pela Grécia e Roma, e aí começaram a entender esse processo, como fermentar o pão, como misturar, como crescer a massa, e a coisa evoluiu muito. A realidade hoje é: a fermentação natural veio para ficar, para consolidar e melhorar o conceito da qualidade dos pães, produzido no Brasil e no mundo. Vamos desenvolver uma fermentação natural. Eu tenho 100 gramas de farinha, eu tenho 60 gramas de água. Basicamente misturar. Você pode utilizar caldo de cana, você pode triturar uma maçã ou até iogurte mesmo. Mas o básico é começar com a água. Olha, misturou bem. E vou colocar num potinho de vidro. Importante: guardar em temperatura ambiente, não colocar em geladeira. E acompanhar o processo de crescimento de fermentação. Após 5 dias, vamos alimentar esse fermento maravilhoso. Pessoal, muito importante é manter o fermento vivo. O fermento não alimentado, ele fica muito ácido e você perde a qualidade, o pão não cresce. Por isso a importância de alimentar o fermento. De preferência todos os dias, ou dia sim, dia não. Um ponto muito importante: 1 quilo de fermentação natural pronto. A quantidade de farinha para alimentar é exatamente 1 quilo de farinha. A proporção de água, 60%. Então sempre lembrar: 1 quilo de farinha, 1 quilo de massa, água 60% aproximadamente. Continua alimentando e deixa a fermentação pronta para usar no dia seguinte. Olha o passo a passo, olha o processo de fermentação. Acabei de alimentar. Ficou 5 dias, olha que maravilha, dobrou de volume. E após ele alimentado, 3 horas no mínimo, nós vamos fazer a massa final. Olha o espetáculo da fermentação. Sensacional. Vai utilizar uma quantidade de fermento, não pode esquecer de forma nenhuma que você tem que guardar o pé do fermento. Então faz uma receita, retira a tua necessidade, mas lembra que tem que sobrar um pedaço, por isso massa madre é a mãe, é o fermento natural. Guarde esse fermento, guarde esse restante para você continuar alimentando e fazendo diariamente seu pão. Então vamos preparar aqui um pão italiano muito especial. Os ingredientes básicos, observe. Então eu tenho 600 gramas de fermento, 12 kg de farinha, 40 gramas de sal, 1.200 gramas de água. Vou acrescentar a farinha e nesse processo é importante ocorrer a mistura com a máquina em primeira velocidade e depois eu aumento a velocidade para desenvolver o ponto de véu da massa. O nosso querido fermento natural, lindo, olha que textura, espetáculo, lindo, lindo, lindo. Vou colocar o fermento, colocar água, boa parte da água, não vou colocar água total nesse primeiro momento, e vou fazer uma mistura em primeira velocidade.
para depois começar o processo de batimento da massa. Isso é importante, né? Primeira velocidade, basicamente a mistura dos ingredientes. Colocar um pouquinho mais de água. Linda massa, um aroma natural incrível. E vou colocar o restante da água, né? Então, 3 etapas. E já posso fazer a mudança de velocidade. Então, ocorreu toda a mistura, muito uniforme, e vou aumentar um pouco a velocidade da amassadeira. Até incorporar e literalmente desenvolver o que nós chamamos de véu, né? É o desenvolvimento de glúten durante o processo de batimento. Nesse momento, já posso acrescentar o sal. Agora é batimento até ponto de véu. Vai depender sempre do tamanho da amassadeira, né? Mas é importante observar sempre o desenvolvimento do glúten, a unificação da massa, a uniformidade. E aqui, só para a gente ter uma ideia, a massa está sendo formatada, mas ainda não tem ponto de véu, né? O ponto de véu é o desenvolvimento do glúten, ainda está quebradiça. Isso é importante. Requer um pouco mais de batimento. Pessoal, agora ponto de véu desenvolvido, desligo a amassadeira e vamos observar. Vou pegar um pedacinho de massa, um pouquinho de farinha. Olha que espetáculo aqui, ó. Véu bem desenvolvido, facilidade de manuseio e a massa bem lisinha, ó. Olha que maravilha. Sensacional, massa bem lisa. Eu vou retirar e é importante descansar. Esse processo eu vou deixar descansar aqui de 30 a 40 minutos. Massa descansada de 30 a 40 minutos. Vamos dividir aproximadamente aqui 700 gramas de massa. Então vamos lá. Dividido, modelado, deixar descansar aqui aproximadamente 1 hora. Produto bem modelado, ó, bem fermentado, bem descansado. Vamos deixar fermentar, dobrar de volume. Você tem 2 opções. Deixar fermentar aproximadamente 2 horas, 3 horas, depende da temperatura ou a câmara utilizada, ou deixar em câmaras frias e no dia seguinte você assar. Produto final, que conseguimos de benefício diferenciados. Mais crocância, se o pão é crocante. Se é doce ou suave, mais macio. Mais shelf life. Maior volume, né? O pão com fermentação natural, ele tem, sem dúvida nenhuma, ele segura uma fermentação melhor e ele desenvolve muito mais. Frescor constante, né? A durabilidade é muito maior de um pão feito com fermentação natural. Pessoal, a importância de pesar o pão, fazer a modelagem, deixar descansar, fermentar corretamente, os cortes na liberação dos gases para que o visual do pão fique espetacular. O pão ele dobra de volume no forno, respeitando todo o processo de modelagem, de batimento, cozimento
simplesmente essa obra de arte.